Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque, de um dia tão especial como hoje, que traz a presença do prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy, e do colega jornalista Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. Assim como as demais cidades da região, São Vicente também se prepara para colocar em prática a Operação Verão 2014-2015. O objetivo é garantir segurança e tranquilidade tanto aos munícipes como aos turistas que alimentam a economia vicentina. A cidade contará com 245 policiais militares e viaturas, além da implantação do projeto Radar, que permitirá a identificação de veículos roubados ou furtados por meio eletrônico em tempo real. Este, aliás, é um dos graves problemas da região, cujos números têm subido consideravelmente. Além disso, pelo menos 40 guardas municipais serão responsáveis pela atuação nas orlas das praias e pontos turísticos de São Vicente, cuja atividade complementará o trabalho das polícias. Portanto, a próxima temporada de verão vicentina promete ter novidades, mas também não podemos esquecer os desafios do governo municipal e os planos para 2015, tópicos que serão destacados pelos nossos convidados no Jornal em Foque de hoje. Voltamos logo após o intervalo comercial. Até mais. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato do site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Olá, estamos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, que traz hoje a presença do prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy, e do colega jornalista Humberto Chalub. Hoje temos um tema muito especial. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo aqui, finalizando aqui o ano de 2014, seja bem-vindo. Bom dia a todos, Eu que agradeço o convite, é um prazer, companheiro Chalub, de algumas caminhadas, você também tem sido companheiro aí de mídia em geral, A gente agradece o convite. Esperamos encerrar o ano bem, agradecendo, sempre a Deus aí mais um ano e uma expectativa por um ano melhor em 2015, Essa é a nossa convicção. Ok, Humberto, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, telespectadores. Eu gostaria de começar, se eu posso iniciar perguntando. Prefeito, já chegamos agora, concluindo mais esse ano, é o 2º ano do seu mandato, E São Vicente realmente é uma cidade, para ser prefeito, realmente é uma cidade muito difícil para ser prefeito, Porque é uma cidade que enfrenta inúmeros problemas, principalmente na questão habitacional, a questão de transporte, que parcialmente está sendo resolvida com o VLT, que se espera que seja um sistema que venha ajudar bastante o pessoal de São Vicente, mas enfim, a cidade enfrenta vários problemas.
Eu gostaria que o senhor fizesse aí um balanço, antes de a gente chegar no Projeto Verão, aí, essas perspectivas para o futuro. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço do que o senhor realizou até agora, por exemplo, e o que o senhor viu como sucesso do seu governo, que o senhor encarou que foi realmente as medidas positivas, e as medidas que o senhor considera que não obteve muito sucesso, e as mudanças que o senhor pretende fazer, se há que o senhor pretende fazer, que o senhor fez algumas mudanças agora no seu secretariado, objetivando aí talvez incrementar um pouco esses últimos 2 anos do governo. Como é que o senhor faz uma avaliação até agora? É uma avaliação, Chalub, de muito desafio, né? Desde janeiro de 2013, nós assumimos a prefeitura com funcionalismo em greve, né? A prefeitura estava parada, né? Diz o ditado que o brasileiro tem memória curta, mas nós extinguimos 10 secretarias, ninguém da prefeitura, a não ser os conselheiros tutelares, tem celulares, tinham 290 celulares, nós já economizamos 3 milhões de litros de gasolina. Nesses 2 anos, nós conseguimos proporcionalmente aplicar massa asfáltica muito maior que nos 4 anos do prefeito anterior. Ele, por exemplo, em 4 anos aplicou 20 mil toneladas. Nós já aplicamos 12 mil toneladas em 2 anos. Ele aplicou 20 mil toneladas em 4 anos, né? Então, nós recebemos uma cidade destruída, né? Então, para reconstruir, não é fácil. Eu comentei, eu tive o cuidado de passar para a sociedade como herdamos, foi 1 bilhão de dívida, mas eu era muito cobrado. Eu falei, prefeito, para de olhar para o retrovisor, mas eu tinha que dar uma satisfação para a sociedade, né? Então, a situação um tanto quanto delicada. Você é sempre muito gentil, generoso nas suas palavras, mas os desafios da cidade são em todas as áreas, né? Por exemplo, na área da saúde, nós já entregamos 7 equipamentos, ora totalmente reformados e boa parte ampliados. Agora, por exemplo, no mês de janeiro, entregaremos a primeira UPA da cidade, né? Veja, a primeira UPA que era para estar pronta em 2010. Essa UPA, o recurso chegou em 2008. Imagina você fazer com os valores defasados, isso ocorre, me permita, se eu puder emendar a resposta, as obras das bacias do Catiapoã, né, que são os canais tanto da Lorival Moreira do Amaral, quanto da Alcides de Araújo. A Lorival Moreira do Amaral, por exemplo, eu morei lá. Então é um sonho do Vicentino, em especial meu, porque dos 6 anos aos 21 anos, né, 15 anos da minha vida, morei naquele canal do Sá Catarina de Moraes, que é um núcleo dentro do Catiapoã, que pelo Ministério das Cidades chama-se Bacias do Catiapoã. Então eu conheço bem, né, essa problemática desses canais que tem sido o zer e vezer, as matérias, e o cidadão vicentino com razão reclama que precisa ser equacionado, mas assim, tem muita coisa, Chalub, que fizemos que acaba não tendo reflexo, porque a cidade já não vinha honrando os compromissos. Se você me perguntar, prefeito, você economizou combustível, extinguiu secretaria, eliminou celulares e tal, só que quando a cidade já não vem honrando os compromissos, você não tem reflexo efetivamente, né? Então nós temos, assim, uma esperança que em 2015 a gente consolide a obra do VLT. Aí o colega vai me perguntar, mas é obra do Estado, sim. Mas qual foi a vez que São Vicente, infelizmente, eu não falo com alegria, mas qual foi a vez que São Vicente andou com as suas próprias pernas, né? Precisamos muito de obras do Estado, precisamos muito de obras do governo federal. Então nós temos, assim, a convicção que a obra do VLT é uma obra importante, as obras dos viadutos da Imigrantes, apesar de estarem prontas só para o primeiro semestre de 2016, é uma obra importante que já era para estar pronta também em 2010, né? Porque na época o governador Serra dispôs do recurso para iniciarmos a obra lá em 2008. Enfim, infelizmente a Ponte Penso, que é uma outra obra do governo do Estado, infelizmente atrasou, era para ser entregue em maio deste ano, onde ela completou 100 anos, aí falou, vai ser em novembro de 2014, aí dezembro, agora estão falando março. Aí eu tive semana passada no DR, na superintendência em São Paulo, com o superintendente, falou, prefeito, é uma má notícia, a gente sente que não vai conseguir entregar em março, talvez em abril ou maio, né?
Então, são 3 obras de mobilidade urbana que acabam estressando qualquer cidadão. Agora, sem sombra de dúvida, Chalub, eu dei o exemplo da massa asfáltica, mas em 2 anos nós estamos entregando, somados, 15 unidades de saúde. O CREI, que é sempre um problema, e eu fico constrangido, numa cidade com 353 mil habitantes, falar que o CREI é um hospital. Né? Eu não considero um CREI hospital, mas é o que temos. Né? Nós abrimos essa discussão com o ministro, ele já assumiu o compromisso que o novo hospital regional tem que ser em São Vicente, e tive o apoio dos outros 8 prefeitos e prefeitas, né? Todos assinaram, não foi nenhum chefe de gabinete ou vice-prefeito, todos os 9, eu e mais 8 prefeitos e prefeitas, assinamos o apoio. Todos, foi unânime em apoiar um hospital regional. Na cidade de São Vicente temos uma área extremamente estratégica, tem a aprovação do Ministério da Saúde. Agora, estamos esperando que a Sua Excelência, o governador, se manifeste. Né? Ele não assume nem sim, nem não. Esperamos agora, na virada do ano, no início de 2015, possamos consolidar o apoio do governo do Estado. Porque o ministro assumiu o compromisso de dar o recurso para metade da construção, metade do equipamento e metade do custeio. E ele pede para que o Estado assuma a outra metade, né? A metade da construção, metade do custeio e metade do equipamento, porque São Vicente não consegue aportar recurso no hospital regional. Né? Só para lembrar, São Vicente é a 2ª maior população da Baixada Santista e o 5º orçamento entre as cidades. A sua previsão orçamentária para 2015 será de... Perto de 900 milhões. Perto de 900 milhões. Perto de 900 milhões. Mas, assim, o senhor tem um grande problema, que existe um número elevado, eu não calculo quanto, especialmente na área continental, de pessoas e inadimplência de pagamento de impostos. O senhor calcula mais ou menos? Então, nós temos uma inadimplência também média... acho que não pagam impostos. Que não pagam também, porque são áreas... Nós temos inadimplência mediana, né? A ilha também é uma inadimplência razoavelmente alta. Mas a questão do distrito da área continental, quando você lembra, é uma cidade de Cubatão, que tem 10% do orçamento da cidade de Cubatão. Nós temos 120 mil habitantes no distrito da área continental, que é próximo ao número de habitantes de Cubatão, mas nós temos lá uma limitação orçamentária muito grande. E olha que estamos fazendo muito. É justamente onde precisa mais necessidade. Aliás, o comentário, né? O Cubatão é um grande mistério da Baixada Santista, porque é o município que tem a maior renda per capita em termos de orçamento, né? E enfrenta problemas de décadas históricos, né? Que não se consegue resolver. Né? Sem dúvida. Charles, só permita ilustrar esse comparativo. A cidade de Santos, né? É uma cidade que merece todo o nosso carinho. Nós estamos na mesma ilha, tem um carinho muito grande pelo prefeito Paulo. Mas só como exemplo, aqui o Santista, 70% tem convênio médico. E 30% não. São Vicente é exatamente o contrário. 70% não tem convênio médico. Não, aliás, essa questão da saúde talvez é que reflita mais a questão da metropolização. A grande discussão, porque se discutia muito essa questão de construção de unidades de saúde e se entendeu, que eu acho que se entendeu, mas até agora as coisas também demoram um pouco para avançar dentro desse contexto de investimento, que é a liberação de verba. Mas o que fica claro é o seguinte, é muito mais interessante se investir no hospital em São Vicente, por exemplo, onde a população realmente precisa e onde tem uma demanda grande, porque essa população ela se desloca para outras cidades. Sim. A gente aqui em Santos é acostumado a escutar, principalmente na época, né, que as prefeituras regionais, locais, aqui próximas, que o investimento na saúde era comprar ambulância para mandar para Santos. Né? Foi uma realidade, uma época, porque Santos é uma cidade que tinha uma estrutura da Santa Casa e tal. E que isso está claro hoje, que é muito mais interessante, talvez, por exemplo, Santos ajudar a construir um hospital em São Vicente, através de um sistema metropolitano, através da AGEM, por aí, do que você ter mais unidades de saúde na cidade que vão deslocar pessoas de outras cidades para cá. Isso está bem claro, acho que está tudo muito bem entendido. Né? E que as coisas realmente demoram um pouco mais. E foi unânime dos 8, comigo 9 prefeitos da região, né,
de Peruíbe a Bertioga, que é a nossa região, todos subscreveram o manifesto, foi entregue ao ministro Arthur Quioro, da Saúde, e foi entregue ao secretário estadual, Dr. Davi Uípe, né? Ele se encarregou de levar ao governador e nós estamos na expectativa de ter o ok do governo do estado. Isso tudo depende também do cenário, né? Tudo indica que o próprio ministro continue no cargo, pelo menos as informações. Né? Agora, prefeito, a questão também hoje que se coloca não é a questão só do investimento na infraestrutura, quer dizer, na construção do prédio em si, né? O que a gente nota também que, por vezes, que há o investimento público na construção da identificação, mas no gerenciamento das unidades, a gente percebe que nem sempre a coisa dá certo, né? Agora estão tentando terceirizar, né, a área de saúde, alguns municípios fizeram isso através das OS, das organizações sociais, e alguns modelos funcionaram e outros modelos não. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor está fazendo agora uma mexida na sua administração, essa questão da gestão. Porque também, às vezes, a pessoa constrói um prédio muito bonito, mas, passado alguns anos, a gestão daquele pessoal, tanto de recursos humanos como a gestão de materiais, a gente percebe que há uma desconexão, né, daquilo que era projetado para ser uma coisa e, em pouco tempo, ela se deteriora em função de uma péssima gestão. Como é que o senhor está encarando isso? Por exemplo, na possibilidade de ter um hospital em São Vicente, a gestão ficaria a cargo do município? Do Estado. Aí seria totalmente a cargo do Estado? O custeio não teria do Estado. Pelo município. O Estado ia gerenciar totalmente, porque é um hospital regional, onde o Ministério assume o compromisso da metade do custeio e a outra metade do Estado. São Vicente será o município sede, e você acabou de dizer minutos atrás. O Vicentino acaba indo muito a Cubatão. A Santos e a Praia Grande. Né? Então, por isso que foi unânime os prefeitos subscreverem. Né? Então, o Estado vai gerenciar e eu acredito que seja através de OS. Agora, é lógico, é uma relação integrada naturalmente com o município. Nós vamos estar sempre numa relação sadia, de uma forma institucional, mas vai ser gerenciada pelo Estado. Prefeito, o senhor comentou a respeito de pendências, alguma coisa assim, e a gente, recentemente, até a gente foi divulgado, a respeito, por exemplo, das parcelas pagas por Condesb. São Vicente parece que não tem pago aí algumas parcelas já há algum tempo. Em contrapartida, existem recursos na ordem de 4 ou 5 milhões que estão disponíveis para poder efetivamente ser usados em projetos. Não há um contrassenso assim? Se eu pagar isso daqui, eu consigo receber 4, 5 vezes mais. O que está acontecendo em relação a isso, prefeito? As parcelas do Condesb, quando assumimos a prefeitura, ela já não vinha sendo paga. Né? Nós temos um passivo lá, nós temos uma relação bastante amistosa com o Marcelo Bueno, né, que é o nosso... que gerencia, né, o Condesb. A gente tem... Ainda ontem nós estávamos... Antes de ontem nós estávamos conversando com ele sobre outros assuntos. A obra do Gonzaguinha, por exemplo, é recurso do Condesb. Nós pretendemos agora, em 2015, estar fazendo um acordo para equacionar essa questão das parcelas. Mas é que, quando eu assumi, já existe... o município já estava inadimplente com o Condesb. Porque acaba sendo... Você tem uma verba para receber, mas para você receber, você precisa quitar devendo. E aí tem desafios. A própria Biquinha, por exemplo, né, o tradicional ponto turístico, a situação também... Então, o recurso da Biquinha, o recurso do Gonzaguinha está consolidado. Né? A obra está fluindo. Acreditamos que nesses próximos 15 dias entregaremos, né? Ainda nessa temporada. Agora, a Biquinha, a Praça 22 de Janeiro, é recurso DAD, que já foi licitada. Nós estamos prestes a iniciar a obra, tanto da 22 de Janeiro, quanto da Biquinha. Né? Que é um ponto tradicionalíssimo lá em São Vicente, mas enfrenta, enfim, alguns problemas em relação a isso. Humberto. Eu gostaria agora de entrar um pouco na questão da habitação. Acho que talvez seja um dos pontos principais, né, do enfrentamento em São Vicente. Possui inúmeros núcleos de favelas ainda. Talvez seja a cidade como Guarujá, que tenha o maior contingente de pessoas residindo em subhabitações.
Alguns projetos foram realizados, agora recentemente foi inaugurado um conjunto em parceria com a Coab aqui de Santos, da região, né, que inaugurou um conjunto que integrou São Vicente e Santos, na zona noroeste, naquele trecho. Eu gostaria de saber como é que está sendo feita a política para essa área de habitacional, porque a habitação, é bom que se ressalte, ela não envolve só a questão da moradia da pessoa, ela envolve a questão da saúde, porque aí se pode estabelecer planos de saneamento, né, que eu acho que é importantíssimo. Pouca gente fala nisso, mas a saúde, toda vez que se fala em saúde, se fala muito na questão da internação, na questão do hospital, mas se fala muito pouco na prevenção. E talvez a questão habitacional, os investimentos na área de saneamento principalmente, elas ajudam muito nisso, não é verdade? E principalmente também a poluição do estuário. Há alguns investimentos sendo feitos, no caso do Onda Limpa, que foram feitos, que às vezes eles não são, por si só, não são suficientes, porque esse contingente de núcleo de favela que reside em periferias, às margens dos nossos mangues, aí na margem do estuário, eles acabam também correndo numa poluição direta e que acaba chegando no mar. Como é que essa questão está sendo tratada, prefeito, em São Vicente? Nós temos um déficit de em torno de 20 mil famílias cadastradas com esse perfil. Nós temos um cadastro maior, mas detectamos que é aproximadamente 20 mil famílias. Nós já entregamos, nesses 2 anos, 600 unidades. 600 unidades. E nós estamos acordando com o Estado aquelas 400 unidades ao lado do Centro de Convenções, assim que você está vindo da Praia Grande, e mais 400 unidades no Jardim Rio Branco, que o Estado aporte um recurso de R$10 mil por unidade, porque, infelizmente, é mais uma obra que herdamos e ela estava parada, e os valores defasados, então nós precisamos aportar um recurso para equilibrar a conta e poder retomar aquelas obras, tanto do Bitaru quanto do Parque do Jardim Rio Branco. Então são perto de 800 unidades. Conseguimos retomar aquela obra de frente de um hotel ali na Augusto Severo, que é o Primavera Penedo, né? São 500 unidades que estavam paradas há 12 anos. Há 12 anos a obra foi retomada. Acreditamos que no final de 2015 ou no início de 2016 entregaremos, e também essas outras 800. Então nós estamos falando nesses próximos 2 anos de 1.500 unidades aproximadamente. Agora nós temos o desafio de conciliar áreas e oferecer para investidores ou até mesmo para o governo federal e governo estadual através do CDHU, para consolidarmos ainda mais unidades habitacionais. O Estado conseguiu, pela 3ª vez, que já tinha dado vazia 2 licitações para iniciarmos uma obra de mais 380 unidades ali no Parque São Vicente, né, próximo a um ginásio chamado Dondinho, que leva o nome do nosso atleta do século, que é o nome do pai do atleta do século, né, do Pelé. Ali numa comunidade, inclusive, onde morei próximo, conseguimos, através do governo do Estado, desatar a 3ª licitação para iniciarmos as obras de 380 unidades ali no Parque São Vicente. Então, nesses próximos 2 anos, perto de 2 mil unidades. Mas imagina, vão ficar faltando 18 mil, né? Então, nós estamos... a secretária nacional de habitação, a Inês Magalhães, ela trabalhou em São Vicente. E é provável que ela permaneça, né, na Secretaria Nacional. E ela sabe da situação. Prefeito, onde foi anunciado que o ex-prefeito de São Vicente, Márcio França, deputado, sim, vai ocupar uma das principais pastas do governo do Estado, a pasta de Desenvolvimento e Tecnologia, que goza aí da possibilidade de ter bastante recursos. E ele, de certa forma, quer dizer, o seu filho foi o seu principal adversário na última eleição. O senhor acha que o estágio hoje de entendimento político em relação ao governo do Estado, e tendo agora a figura do ex-prefeito Márcio França, que está totalmente identificado, vai ajudar ou vai dificultar o trabalho do senhor? Porque... Prefeito, só a gente tem um rápido intervalo e voltamos logo mais.
Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Aquecendo os tamborins. Neste sábado, a partir das 6 da tarde, você fica por dentro de toda a preparação para o Carnaval 2015. Os sambas enredo, os ensaios, alegorias e fantasias. Os grandes nomes do Carnaval Santista. Todas as curiosidades dos bastidores das escolas de samba. Aquecendo os tamborins. Apoio. Atri Fiat em Santos, 3519-4000 e São Vicente, 3579-1000. Imita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Olá, estamos de volta no terceiro bloco do Jornal em Foque de hoje, que traz a presença do prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy, e do colega jornalista Humberto Chalub. No bloco anterior, tinha feito uma pergunta ao prefeito e a gente retoma o tema. O que eu coloquei é a questão do que o ex-deputado Márcio França, agora vice-governador do Estado, né, eleito, vai assumir uma das principais pastas do governo do Estado, e todo é conhecido publicamente uma certa divergência política em função da última eleição, quando o filho dele disputou com o atual prefeito Billy, e eu perguntei se a questão, isso vai ajudar ou vai prejudicar. Como é que o senhor está vendo essa questão? Eu permita, Chalub, lembrar de um fato que ocorreu em um time tradicional do nosso país, em especial aqui do estado de São Paulo, o Corinthians, quando o Marcelinho Carioca estava em crise, né? E eu me recordo que um determinado jornalista disse que o Corinthians era muito maior do que o Marcelinho, do que o presidente e tal. A cidade de São Vicente é muito maior que eu, que o hoje vice-governador eleito, que o próprio filho dele, né? Eu acredito muito que ele terá juízo em trazer recurso para a cidade, porque não é para o prefeito, é para a comunidade vicentina que tanto necessita e tão bem ele conhece a real situação, né? E já foi prefeito por 8 anos, elegeu o seu sucessor e, enfim, sabe o passivo que deixaram e precisamos muito do apoio dele, do filho dele e de outros aqui da região, para que a cidade melhore e prospere a cada dia, porque eu estou de passagem, né? Por 1 ou 2 períodos, não importa, mas eu não vou perpetuar, né, no cargo, né? Ao contrário do que alguns pensam, né, ou tentaram fazer, de fazer uma política assim de pai para filho, a cidade precisa, e eu tenho esperança que ele traga investimento, porque a cidade precisa muito. Já foram feitos contatos? Vocês já conversaram? Já alinhavaram eu ideias? já encaminhei um ofício, né? Eu fiz por escrito, apesar de ele conhecer... Mas não pessoalmente? Teve contato pessoal? Pessoalmente, uma reunião não tivemos oportunidade, né? Mas eu fiz por escrito logo que saiu o resultado, tanto para o filho dele quanto para ele e para os deputados eleitos da região também. Agora, prefeito, o senhor trabalha com a perspectiva, obviamente, acho que todo político, é natural que isso aconteça, trabalha com a perspectiva da reeleição também, né? Isso, eu acho que o primeiro mandato que o senhor está tendo à frente da prefeitura, eu acho que todos almejam, e de certa forma a reeleição, ela entra num contexto de aprovação ou não ao perfil da administração que está no poder. Como é que o senhor está tratando essa questão? O senhor agora fez uma reforma, uma mini reforma administrativa,
Qual é o objetivo com essas mudanças que o senhor promoveu? Tornar a máquina mais dinâmica, alcançar alguns objetivos que o senhor não alcançou? Como é que o senhor vai tratar essa questão nesses próximos 2 anos? Então, Chalub, as coisas têm que ser naturais, né? É como folha de outono. O outono chega, as folhas caem, né? A sociedade precisa perceber se houve mudança e se houve melhora, né? E eu tenho que ter o feeling de perceber se a sociedade está feliz ou não. Nós estamos numa época que as redes sociais, elas dão uma chacoalhada, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? É uma pena que alguns cidadãos exploram de uma forma leviana, isso atrapalha um pouco, né? E assim, parte da mídia tem feito referência a redes sociais, que não é a realidade do dia a dia, né? São Vicente, por exemplo, permita ilustrar, nós temos um problema do descarte irregular. Nós não temos a mesma fiscalização que a cidade de Santos e que a cidade de Praia Grande. Aí fica São Vicente no meio. Pasme, nós por dia, isso dados oficiais, né, as informações que temos da Secretaria que controla isso, que é a de Obras e Serviço Público aqui de Santos, eles recolhem do descarte irregular, que é o resto da construção civil, que é um entulho, né, para o colega que está nos assistindo entender melhor. 100 toneladas por dia. A cidade de Santos, com quase 100 mil habitantes a mais que São Vicente. Nós, por dia, São Vicente, recolhemos 130 toneladas por dia, ou seja, 30 toneladas a mais. Então, é um desafio. Exportação de entulho? Acontece, e um pouco cultural também, né? O vicentino, às vezes, ele reclama do entulho e acaba, o lixo orgânico está numa situação estável. A coleta do lixo orgânico está estável. Mas o que acontece? O cidadão passa, aí vê um entulho, aí joga um saquinho. Aí o outro vai abrir para ver se tem uma latinha. Então, acaba causando um certo transtorno, né? Mas nós colhemos 30 toneladas a mais do que a cidade de Santos. Agora, como é que você vê a questão do VLT? Você acha que a população vai adotar o VLT realmente, vai cuidar do VLT? Porque esse é o grande desafio, né? Sim. É de que a população utilize esse meio de transporte, que é um meio de transporte moderno, né? Já existe em várias partes do mundo, mas de certa forma há um grande temor na questão da conservação pela população, porque se sabe que é um sistema caro, né? A manutenção também é onerosa e, de certa forma, há um desejo que a população adote o VLT como um sistema seu, realmente, e que use e saiba conservar. O senhor acredita que isso vai acontecer ou o senhor teme também que, da mesma forma que acontece com o lixo, com o descarte de material irregular, com essa falta de cidadania, e também possa prejudicar um sistema de transporte como o VLT? Nós temos esperança que a empresa que vai vencer a licitação possa fazer campanhas educativas. Nós, o município, também vamos fazer, mas é importante que uma ação integrada para que o cidadão, através da campanhas educativas, consiga valorizar aquilo que é seu, né? Tudo bem que é um modal que o cidadão vai ter que pagar para poder, isso é normal, né? Para poder ser transportado, né? Mas o cidadão tem que valorizar, né? Eu tenho assim, para 2015, iniciarmos uma campanha educativa, né? E uma estrutura de fiscalização para que o cidadão vicentino valorize aquilo que é seu, né? Mas acredito também que vão valorizar o VLT. Prefeito, a gente não pode... no mês passado, teve uma ação da Polícia Federal lá na Codesave. E não ficou muito claro o que aconteceu, enfim, as coisas. O que efetivamente aconteceu? Até para esclarecer, que o senhor comentou das redes sociais, e isso foi muito comentado nas redes sociais, né? O que aconteceu aí? É uma fiscalização de 2011, do ano de 2011, então eles estão apurando várias regiões... várias cidades da nossa região, e empresas que poderiam estar associadas a um determinado policial federal que estava sendo fiscalizado, né? Que estava sendo
apurando um inquérito de 2011 e foram em vários municípios da nossa região, inclusive na Codesab, mas não está tudo tranquilo. Está tranquilo, prefeito? Totalmente tranquilo. Porque isso daí causou muita repercussão nas redes sociais e, obviamente, a Polícia Federal também não divulgou detalhes. Mas é um inquérito de 2011. Tá certo. Eu gostaria agora de falar um pouco do futuro, né? O senhor deve ter agora já um planejamento para o futuro, tem 2 anos previamente. Quais são os principais projetos que o senhor pretende, por exemplo, concluir, que o senhor sonha em poder concluir? Assim, poxa, eu fiz o primeiro mandato, acredito que esse objetivo que eu tracei, eu conquistei, que pelo menos preliminarmente, né, os maiores talvez tenha que ser estendido, mas quais são os principais pontos que o senhor pretende agora atacar nesses próximos 2 anos aí para poder realmente se sentir satisfeito aí de ter concluído um primeiro mandato e falar, não, realmente nós conseguimos pelo menos uma etapa do que se sonhou aí, projetamos para a cidade. O senhor tem algum plano assim específico? Chalub, eu percebo, já até comentei aqui no bloco anterior, algumas obras, principalmente na mobilidade urbana. Nós conseguimos, com a senhora presidente Dilma, foi um esforço dos 9 prefeitos, inserir a nossa região no PAC 50 Bi. Teve um apoio muito importante do deputado Beto Mansur e do vice-presidente da República, Michel Temer. E nós, porque o PAC 50 Bi, para o colega que nos assiste entenda, só teria direito às cidades acima de 700 mil habitantes. E conseguimos convencer a senhora presidente Dilma que precisávamos ser inseridos, porque nós não temos uma cidade, mas Santos e São Vicente, por exemplo, está na mesma ilha. E agora na temporada dobra, em algumas cidades triplica, né, o número de cidadãos. Então conseguimos convencer. A única coisa que ficou aprovada no PAC 50 Bi foi o corredor metropolitano, que fala muito aqui em Santos, né, que é o túnel que liga a Zona Leste à Zona Noroeste. Mas isso associa-se a um corredor metropolitano, aonde pega a linha azul, que é ali do Guaçu até a Imigrantes. Então nós estamos falando de um corredor importante que envolve a mobilidade urbana. Então você imagine o corredor, a linha azul, né? Estou falando sobre São Vicente, que envolve o corredor metropolitano. Imagine, pronto, os viadutos, o VLT funcionando, a Ponte Penso liberada. Então, nós estamos falando de 4 obras importantes que irão acontecer nesses próximos 2 anos. O viaduto mesmo será entregue no início de 2016. E acreditamos que a linha azul será entregue ainda em 2016 também. Então, eu percebo que o nosso desafio é no tocante à mobilidade urbana. Agora, se você, para que fique bem entendido, mas o senhor está falando de mobilidade, mas a saúde precisa, né? Nós falamos bastante aqui um pouco de saúde, do hospital regional, que não ficará pronto nesses próximos 2 anos, mas acreditamos que iniciaremos as obras do hospital ainda em 2015, né? Saúde é sempre um desafio muito grande para todo prefeito, não é? A educação. Então, nós acreditamos que são esses grandes desafios: saúde, educação e mobilidade urbana. Prefeito, o cenário para o próximo ano e os próximos anos, o cenário econômico, não é tão animador assim. Apesar desses projetos, né, não pode criar uma falsa expectativa para as pessoas, porque são projetos, o PAC 50 né, Bi. Uma coisa é ter o PAC, outra coisa é ter os recursos efetivamente para as obras começarem a andar, até porque demora, isso é um processo lento, licitação, não é tão simples assim, não pode criar uma falsa expectativa, porque o governo federal, o novo ministro da Fazenda já mostrou efetivamente que a velocidade com que as coisas irão acontecer já não serão a mesma pelo cenário econômico que a gente está assistindo aí. Isso não preocupa também? Que a cobrança acaba sendo para o prefeito. A sua observação é pertinente, mas eu acredito que essas obras citadas, exceto o PAC 50 Bi, as outras estão com recurso empenhado já, eu não tenho dúvida. Os viadutos estão indo muito bem,
as obras do VLT, a Ponte Pênsil. Não, sim, essas tudo bem. A questão as que já estão iniciadas, tudo bem. Dos 50 bi, eu acredito que não, esperamos que não temos problema no repasse e que isso saia do papel, né? Já está em fase de iniciarmos a licitação e acreditamos que isso será consolidado. Vamos torcer então. Voltamos logo após o intervalo. Atenção universitários! Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Um Natal mais do que especial para você. Olá, estamos de volta para o último bloco do Jornal em Foco de hoje, que traz a presença do prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy, e do colega jornalista Humberto Chalup, que tem uma pergunta para o prefeito. Prefeito, parece que, só retomando um pouco a questão do VLT, parece que também existe um projeto, além da integração com Santos, de integração com a Praia Grande também. Mas parece que o prefeito Mourão, a ideia dele é que seja essa integração por meio de ônibus, né? Que seria o BRT, né? Um corredor, né? Como é que está esse projeto? O senhor acha que isso é uma coisa viável, realmente vai sair? Foi uma ideia que foi discutida entre eu e o prefeito Mourão, porque o VLT do trecho de Barreiros à Praia Grande estavam previstos para 2022. E foi quando nós, reunidos, decidimos e já apresentamos tanto a MTU como os técnicos do Ministério das Cidades, e eles aprovaram a ideia de mudar VLT para BRT. Para o colega que entenda melhor, que está nos assistindo, o BRT é um ônibus articulado, com corredor exclusivo, é como um metrô sobre pneus, né? Então, tem o mesmo conforto. Eu fui cobrado de alguns moradores do distrito da área continental: por que nós somos mais pobres? Não tem nada a ver, vai integrar com o VLT, chega até o terminal de Barreiros e o cidadão vai entrar, vai integrar no VLT e vai seguir o seu caminho. Mas aí se abandona o projeto do VLT para Praia Grande ou muda, não é aí nós teríamos mais o VLT? Eu mudaria o abandono por uma mudança, ou seja, está mudando o modal, o estilo, né? VLT para BRT. Custo menor. O custo bem menor e, obviamente, será mais rápido a entrega para o cidadão. Tem diferença aí, VLT, veículo leve sobre trilhos, e BRT, uma sigla em inglês, é Bus Rapid Travel, se não me engano. Então, mas assim, é um ônibus, é um corredor de ônibus com uma certa agilidade que certamente, pelas características de Praia Grande, vai facilitar. E da área continental de São Vicente. E aí, o objetivo, no segundo momento, a empresa concessionária que vencer, que só tem uma empresa que se interessou, vai construir o trecho do Canal de Barreiros até a área continental de São Vicente. Aí sim vai ser uma situação bem melhor aí para atingir esses 120 mil moradores que moram na área continental de São Vicente. Prefeito, então, como a gente tem, o nosso tempo vai se esgotando, a gente falar da temporada de verão agora, a temporada, as perspectivas, quais serão as novidades aí previstas aí para essa temporada que está começando. Nós teremos a tradicional, né, queima de fogos e uma grande encenação, né, da chegada de Martim Afonso. Nós somos a primeira vila do país, né? Então nós temos assim essa convicção, como foi falado no início,
do reforço policial da Operação Verão, que é em torno de 245 policiais, que vai nós, a Guarda Municipal, vai integrar, né, com a polícia. Nós não temos o poder de polícia, e institucionalmente, constitucionalmente, segurança pública, né, é de competência do Estado, o município pode contribuir. Nós temos lá um micro-ônibus que foi um convênio com o governo federal sem custo zero para o município, que é um micro-ônibus de monitoramento que vai integrar na Operação Verão. O governo do Estado está investindo também em monitoramento. Acredito que esse verão será melhor do que o verão passado. A Operação Verão em São Vicente, esses 2 últimos anos, os indicadores foram quase a zero nessa região que está a Operação Verão, né? E eu sei que o cidadão fica, poxa, mas eu moro aqui no bairro. Naturalmente, o efetivo da Polícia Militar, que em tese estava na praia e no centro, vai acabar dando uma retaguarda nos bairros, né? E aonde tem um maior fluxo de cidadãos, que é praia, centro, vai ter o reforço policial. E nós, nessa temporada, temos uma preocupação, porque a gente tem acompanhado os noticiários, que o paulistano já está descendo por natureza, por ser temporada, as praias e tal. E agora, por falta d'água em algumas regiões do estado, eles vão descer numa quantidade maior. Então, nós temos essa preocupação, né, de receber bem o turista e que o cidadão se sinta seguro, né? Esse é um grande desafio. Agora, a questão da encenação, prefeito, tem alguma novidade esse ano? Os atores que vão estar protagonizando? O secretário Amaury, ele tem feito alguns contatos, mas uma coisa que eu me preocupo com a encenação, e o Amaury se preocupa, né, com isso, de manter a essência da história, né, não descaracterizar demais a história, né, o início de tudo, né, da primeira vila. Mas é sempre um show muito bonito e eu não tenho dúvida que será mais um grande espetáculo. Não vai ter, por exemplo, o senhor falou de shows, aquela ideia de shows que tinha antigamente, isso não tem previsão nem com parceria da iniciativa privada, ou vai ter uma atividade de shows na praia? Não, vai ter a tradicional queima de fogos, com música mecânica, música mecânica. Um ponto no Gonzaguinha e um outro ponto no Itararé. Terá uma queima de fogos no Itararé, no Gonzaguinha, na área continental, no Jardim Rio Branco, uma no Pompeba e outra na Cidade Náutica. Que é importante nesse aspecto. E é muito importante também que a população que participa desses festejos, né? Eu acho que aí tem esse comportamento também de cidadania, que a gente tem observado aqui nos réveillons, né, que são feitos aqui, os réveillons. O que acontece é que a gente vê um excesso de lixo na praia, a pessoa leva garrafa, então fica aqui, talvez um apelo até, para quem mora aqui, né, que é de Santos, de São Vicente, que é da cidade da Baixada, para que o pessoal que venha, o pessoal que seja daqui, que vá curtir a praia, faça isso de uma forma cidadã. Porque depois a quantidade de lixo que é depositada na praia, que é jogada no mar, que eu acho que é uma falta de compromisso das pessoas com o local que ela vive, com o local que eles estão, né? Então acho que é muito importante também que o pessoal que vá curtir esse Réveillon, ou a temporada de verão, também comece a adquirir novos hábitos. Eu acho que isso é que está faltando a gente difundir um pouco mais, né? De cobrar um pouco também essa postura do cidadão, que vem participar, que vem aqui usufruir das belezas naturais da nossa região, que às vezes não vem com compromisso também de conservação. E isso também pesa para a prefeitura, porque é um custeio a mais, né? Sim. Isso talvez é um problema das prefeituras locais, porque normalmente eles têm um sistema preparado para atender uma demanda, e nesse período de temporada, quer dizer, você leva para 2, 3 vezes a quantidade de pessoas que vêm para cá, e não tem nenhum tipo de compromisso na manutenção dos bens que são de todos, na verdade, né? Exatamente. Isso acontece com a área do lixo, isso acontece na área da saúde, que precisa de um reforço, né, segurança, enfim, é um cenário muito importante. Para a gente finalizar, assim, voltando ao assunto, foi até tema de reportagem no Jornal Tribuna de ontem, a questão da assistência social em São Vicente está em greve lá. Como é que está a situação? Isso já está resolvido? É um problema sério lá para essa população mais carente, especificamente. Exato. É uma empresa terceirizada que presta serviço em alguns núcleos de equipamentos na assistência social. Então, ela está para ser regularizada agora no final do mês e deve ser restabelecida. Mas os serviços estão funcionando, porque alguns não aderiram e os próprios servidores do município
Quais são as unidades que estão sendo mais afetadas? da população de rua. População de rua. Mais a da população de rua. Que é um problema sério. Aliás, recentemente a Secretaria de Ação Social Russo, né, esteve aqui presente no Jornal em Foque e falou que é um problema, essa importância de se trabalhar de forma metropolitana, porque o verão também traz isso, um incremento na população de rua, que encontra aqui, pelas características aqui geográficas, características do clima também, contribuem e as pessoas acabam ajudando muito com esmolas, enfim, as pessoas acabam permanecendo. É um problema sério essa questão de população de rua, que eu espero aí que São Vicente também minimiza, até porque a gente tem muito problema, às vezes, as crianças menores que vêm para cá para pedir esmolas, nesse sentido, em casos aí, a secretária relatou. Em São Vicente também acontece, como aconteceu agora, que foi flagrado aqui em Santos, o pessoal com as peruas deixando pessoas pelas ruas. Muito, muito. Infelizmente, as cidades das regiões não tão próximas, acaba sendo próxima, que Suzano é só descer a serra, né? Acaba migrando, alguns da capital. Tem casos que eles descem ali. Sim, tem casos que descem. Né, acabam descendo a pé mesmo e param em Cubatão, Santos, São Vicente, Guarujá. Agora, não preocupa essa situação dentro de... A gente tem procurado falar com os técnicos e com a equipe, né, aqueles que não aderiram à greve, para que dê essa retaguarda, principalmente neste período de alta temporada. Que vai ser um período muito difícil, eu acho. Né? Vai ser exatamente, né? Porque é um problema sério, um problema regional, porque você não tem como controlar. Tem a questão dos flanelinhas também. Existe alguma ação específica em parceria com a polícia? Agora, na Operação Verão, a presença da Polícia Militar nas ruas, em especial nessa região que os flanelinhas param mais, ofusca, eles acabam... não dá nem para migrar, porque essa região é onde eles procuram estar e tem um reforço do policiamento. Agora, fica uma sensação interessante, porque na mesma medida que a temporada recebe todo esse reforço, fora da temporada a população sofre um pouco essa questão de segurança e nós temos alguns pontos nevrálgicos assim lá em São Vicente, principalmente que naquele cruzamento ali da Imigrantes, onde o pessoal tem acesso, que às vezes afunila, tem um trânsito e tem uma incorrência de muitos assaltos ali. Como é que a Prefeitura lida com isso em relação à Polícia Militar? É feita uma solicitação de um... Constante. A Polícia Militar nos cruzamentos da Imigrantes tem deixado, né, viaturas nesses cruzamentos. E agora, com a Operação Verão, o reforço será maior. Esse é um grande desafio que São Vicente, entre vários desafios que São Vicente tem, é um grande desafio que a cidade enfrenta, que a população tenha a compreensão da importância dos turistas também, que é muito comum, infelizmente, né, Alberto? O turista, ele acha que não está na casa dele, não está na cidade dele, infelizmente, eu já presenciei, você já também, o prefeito, tem gente que joga latinha pela janela como se nada tivesse acontecendo. Então é um problema seríssimo em relação a isso, né? E a gente agradece, né, a sua presença, prefeito Luiz Cláudio Billy, né, que só tenha um 2015 muito profícuo, né, com desafios importantes nesse sentido, né, e esperamos contar com o senhor aqui em 2015. Nós temos que torcer, né, para que tudo dê certo realmente, porque São Vicente é uma cidade que todo mundo tem um carinho muito grande e a gente sabe que é uma cidade com principais, principalmente ela é afetada pela essa questão da pobreza e da miséria. A gente torce bastante que os projetos lá realmente deslanchem e a população realmente consiga viver de uma forma melhor. Isso mesmo. Humberto, muito obrigado também a sua presença, prefeito. Obrigado. Eu que agradeço e espero vê-los em breve. Okay. Então, feliz 2015 a todos. Voltaremos amanhã com mais um Jornal em Foque. Até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.